Porque Efésios 2, por exemplo, os calvinistas gostam de usar, como os gnósticos faziam, para dizer que o homem nasce pecador, que o homem está morto espiritualmente e que ele é incapaz de perceber Deus ou reconhecer Deus, acreditar em Deus, sem que Deus faça alguma coisa. Então eles leem o versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos, é como se fosse uma ação unilateral de Deus, que Deus decide arbitrariamente qual é o morto que ele vai ressuscitar, porque na cabeça do calvinista, se está morto, não tem como ele fazer nada, quem tem que fazer é Deus. Só que eles se esquecem os testemunhos bíblicos de que morte aqui é morte espiritual, no sentido de que a pessoa está sem comunhão com Deus, porque estar morto espiritualmente é perder essa comunhão, é estar desligado de Deus. Não é que a pessoa não é capaz de raciocinar, de entender, de analisar, de ouvir, porque o próprio Jesus diz que os mortos enterrariam os seus mortos, falando de mortos espirituais, enterrando mortos físicos, porque o morto espiritual, ele consegue ouvir, interagir com Deus, consegue se arrepender e por aí vai. Tanto que Adão, depois de ter pecado, ouviu a voz de Deus, teve medo, respondeu, interagiu, conversou com Deus depois do pecado. E Caim, que estava pensando em matar o seu irmão, foi abordado por Deus e Deus disse para Caim que ele estava correndo o risco de ceder àquela tentação, mas que ele deveria fazer alguma coisa sobre isso, porque o pecado estava à porta, mas a Caim cumpria o dever e a obrigação de dominar o pecado, senão aquele desejo se voltaria contra o próprio Caim. Deus falando com Caim, muito depois que Adão já tinha pecado, Caim espiritualmente morto, mas Deus tratando com ele e chamando ele à responsabilidade, dizendo que ele tinha o dever moral de fazer alguma coisa, mesmo estando morto espiritualmente. E Cornélio, como a gente sabe, inclusive eu falei aqui, estava também morto espiritualmente, mas tinha um comportamento que agradava a Deus, tanto que as suas esmolas e suas orações subiram à presença de Deus. Deus enviou o anjo para explicar para Cornélio o que ele teria que fazer para ser salvo. Então essa ideia de que pelo fato do homem estar morto, ele é incapaz de qualquer coisa, é uma tolice.